Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Aqui hoje a gente vai discutir sobre um tema muito importante na matemática, que é a probabilidade e a sua importância, né, nas escolas. Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Giovanni. E hoje a gente vai discutir sobre esse tema muito importante nas escolas, que vamos fazer uma reflexão. É importante ressaltar também que a gente não vai estar tratando só de termos matemáticos, a gente vai fazer mais uma reflexão sobre o tema de probabilidade. Lembrando de uma coisa só, apesar de que a gente sabe que a probabilidade está presente nos jogos, nas previsões do tempo, até em exame médico e algumas decisões, muitas das vezes a gente sabe que a probabilidade ela é deixada um pouquinho de lado nas escolas. E aí que a gente entra com a questão de responder os porquês. Será que estão dando o devido valor à probabilidade? São esses porquês que a gente vai estar apresentando aqui também nesse podcast. E para a gente entrar mais em embasamento do que a gente está falando, a gente vai definir aqui o que é probabilidade de um modo intuitivo. Então, a probabilidade nada mais é do que você querendo ou não, você sempre calcula algumas probabilidades. Que nem da forma que você vai sair de casa para o trabalho, para a faculdade ou para a escola, você vai pensar assim, você vai olhar o céu e você vai ver se está com tempo de chuva ou não. Aí você, sem querer, você está calculando uma probabilidade, que você pensa, será que eu levo uma capa, será que eu não levo? Ou será que eu saio de moto, será que eu saio de carro ou a pé? Coisas assim que está intrínseco à probabilidade. E no cotidiano também, né? Algo que a gente leva aí no cotidiano. Como o lançamento de moedas, né? A Mega Sena também, a Mega Sena é um exemplo muito interessante que a gente pode usar a probabilidade, né? Para quem sonha em ser rico, assim como a gente, né? Um sonho de a gente ter esse sonho, a gente sabe que a probabilidade também por mais que seja algo impossível, ainda há uma pequena chance, e aí a gente também está trabalhando com a probabilidade. E aproveitando esse gancho da Mega Sena que você falou, o pessoal muito se comenta, né, sobre esse jogo da Mega Sena. A maioria da galera que calcula, eu acredito que todo mundo já fez isso, que calculou a sua probabilidade de ganhar na Mega Sena, né? É um comparativo interessante porque o pessoal fala assim, quem calcula a probabilidade não joga na Mega Sena. Porque eu vi uma vez num vídeo, se não me engano era o professor Ledo Vacaco, que ele falava sobre a comparação da probabilidade com a Mega Sena que eu estava comentando com você. Sobre que, imagina que você tem um caminhão que está cheio de arroz, vários grãos de arroz, está cheio, aqueles caminhão basculante que bascula areia, essas coisas, está cheio de arroz branco lá. Aí você imagina assim que tem algum arrozinho que ele tá com a capinha dele, né? Que ele nasce, né? Ele tem aquela capinha dele, só tem um grão de arroz que tem que spray. Aí você imagina, ele tá cheio esse caminhão. Aí ele despeja no chão, aí você vai lá, os olhos vendados com uma venda, né? Aí você vai chegar próximo a esse monte de arroz que está lá em cima e você vai colocar a mão e vai tirar um grão de arroz. Essa vai ser a sua chance de ganhar na Mega Sena, né? Que aí se passa como um acaso, né? Se você ganhar... matematicamente é algo impossível, né? Isso chega à beira do impossível, porque se você for parar para pensar, é como se você sempre... A desculpa das pessoas é falar que, mas fulano ganhou, você não ganhou. Se você usar essa lógica, você pode pensar também sobre o raio. Há mais pessoas no mundo que morrem com raio na cabeça do que pessoas que ganham na Mega Sena. E se você levar isso em conta, então você tem mais chance de morrer com raio. Tem aquela pergunta, como que fala, qual é a chance de cair 2 raios no mesmo lugar? Isso também é muito interessante. Quando a gente olha para o lado da probabilidade também, puxando alguns outros exemplos, a gente vê até a questão da previsão do tempo. A previsão do tempo, ela utiliza muito probabilidade. Quando a gente, por exemplo, olha aqui, a gente situado em Aquidauana, a gente olha a previsão do tempo, quando você vê lá, hoje há 70% de chuva, isso não é uma certeza, vamos dizer assim, até porque se você olha para a porcentagem, você olha para o céu também e dá uma olhada, será que vai chover, será que não? Então, a probabilidade te dá esse norte ou essas estatísticas de que se pode ou não acontecer algo. Sim, e o intuito também, a gente acabou desviando um pouco do assunto, mas a gente gostaria de falar também sobre a presença da probabilidade no ensino médio. Uma pergunta, você se lembra o que você viu em probabilidade no ensino médio? No ensino médio, rapaz, olhando para o ensino médio agora, pegando aí primeiro e segundo ano, até antes da pandemia ali, de memória eu não lembro muita coisa não no ensino médio sobre probabilidade. Algo que acho que chega muito perto disso foi o sistema fatorial, alguma coisa assim, alguma coisa lá, mas nada, sinceramente nada. É interessante falar que tem uma colinha aqui que fala sobre o currículo oficial da BNCC, que fala que a probabilidade aparece dentro da área da matemática e das tecnologias, especialmente no ensino fundamental 2 e em médio. Mas a prática, né, a gente quer saber, mas a prática, será que isso realmente funciona?
Será que acontece? Eu, por exemplo, eu tive uma experiência parecida com a sua. Eu lembro de ter visto muito pouco probabilidade. A única coisa que eu lembro era daquela probabilidade simples, que você tem o caso de fatores favoráveis a você e o número de casos possíveis. Você faz a divisão, você vai achar a chance que você tem de falar, de ver que você consegue ali naquele momento. Lembrando de uma coisa, só uma coisa, não é que eu não vi, eu posso ter visto, mas é questão de memória mesmo. Bem pouco. Bem pouco isso. Bem pouco, realmente. E a gente vê um certo descaso, né, nas escolas, assim, pelo menos nas escolas que eu frequentei, eu não posso falar no geral, mas porque eu converso com as pessoas, que a gente sempre comenta, probabilidade para mim, pelo menos para mim, né, não sei no seu caso, mas é uma coisa assim, bem distante. Eu não tenho o costume de ficar vendo, mas isso que é interessante, porque ele é meio que um paradoxo. Você tem a probabilidade na sua vida, o que é que você faça, você está calculando algum tipo de probabilidade, que nem, se eu não estudar para a prova, qual que é a probabilidade de eu tirar uma nota boa? Isso é verdade. Né? Entendeu? Então, diga-se de passagem, a sua chance é muito pequena se você não estudar para a prova. Experiência própria. Mas, continuando falando sobre isso, né, a gente acha muito interessante isso, que tem a probabilidade como final de livro, né? Isso é. Geralmente a probabilidade, vamos dizer assim, na linguagem, ela é meio deixada de escanteio, né? Pegando vagas lembranças assim, que, querendo ou não, é algo assim que vai transformar também o aluno em alguém mais crítico, sabendo assim, olhando em relação a tudo, sabe? A probabilidade praticamente está em todas as coisas que a gente for usar. E isso é meio que deixado de lado em algumas escolas, ou talvez nem trabalhado. Mas se a gente puxar na memória, são coisas que a gente trabalha bem pouco assim. Uma pergunta muito interessante que eu coloquei aqui no nosso roteiro será que estamos ensinando a probabilidade para formar cidadãos críticos ou só para resolver exercícios como é nas idades? Você acha que existe uma parte prática ou na sala de aula a gente não trabalha a parte prática, geralmente é só livre exercício? Respondendo essa pergunta e já lembrando de novo agora sobre o aluno crítico, acho que isso a gente vê muito nas escolas, a questão de trabalhar esses exercícios em sala. A gente, lembrando sobre a probabilidade, a gente sempre lembra sobre jogos de cartas, sobre jogos de dados. Quando a gente lembra essas coisas, a gente faz isso dentro da sala de aula. Fala assim, qual é a chance de cair 2 dados com o mesmo lado de face? Qual é a chance de pegar uma carta de 2 cartas de cores iguais numa sacola com cartas de cores diferentes? São exemplos assim, de atividades que a gente trabalha na sala, porém que eu acho que fica só na sala, a gente não trabalha isso num contexto geral, cotidiano, porque quando a gente olha para um propósito de criar algum aluno com uma visão crítica, eu acho que isso fica mesmo só na sala de aula e é trabalhado só naquele momento ali, se for trabalhado. E eu acho que para o contexto da nossa realidade atual de entender o mundo com um olhar matemático, um olhar de probabilidade mesmo, eu acho que isso é um pouco escasso. Até porque você pode perceber também, né, hoje em dia a internet é uma coisa muito boa, uma plataforma que você usa, inclusive a gente usa a internet, né, para estar mostrando, para estar divulgando o conhecimento. Uma coisa muito interessante é que pessoas que não têm preparo, pessoas que não têm um conhecimento sobre probabilidade, às vezes caem muito fake news, né, como sobre a vacina do Covid-19, sobre tantas outras coisas que as pessoas falam que não entendem probabilidade, que usam dados distorcidos da realidade para manipular opiniões. Isso manipula você, querendo ou não, uma massa, né, da sociedade que não tem um conhecimento prévio. Então, se você for olhar para a aplicação da probabilidade, ela é extremamente importante. Só que assim, no seu ver, né, pegando esse gancho da importância da probabilidade, você acha que os professores eles estão realmente preparados aí para ensinar o conteúdo de probabilidade, só que de uma forma mais contextualizada, fugindo desse gancho que a gente estava falando sobre exercício, papel e exercício? Será que eles conseguem aplicar isso numa sala de aula? Eu acredito assim que, olhando para a realidade agora, eu acho que das escolas e até dos professores, a gente sabe que em relação ao tempo curto, eu acho que isso atrapalha um pouco a questão de trabalhar em cima sobre a prática da probabilidade. Eu acredito assim que esse tempo curto que os professores têm, eu acho que isso também faz deixar meio que a probabilidade deixar isso de lado, acaba meio que atrapalhando o aluno, tendo esse conhecimento sobre probabilidade e também sobre o que o Rodrigo acabou de dizer, sobre a probabilidade tão importante porque faz a gente pensar sobre uma estatística, um dado, se aquilo é real ou não, se é verdade ou não. Então, acredito que é o tempo, o curto tempo ali faz esse conteúdo ser pouco trabalhado em sala de aula.
Sim, e geralmente assim, o que eu vejo de problema é que assim, na base ali, no currículo, está explicado, está explícito que deve se trabalhar tal coisa, fazer assim, fazer dessa forma. Quando você olha o que está escrito ali, você acha muito bom, né? Você fala, oxe, se você pelo menos, né, se você for procurar lá ver como é que está o currículo do ensino médio, olhar para a área de probabilidade, é até interessante. Mas se você não vê isso na prática, você não vê o tempo adequado para ensinar probabilidade, um assunto tão importante aí que não só probabilidade, como conteúdo de matrizes também, trabalhar com essas coisas, são coisas muito importantes, né? Mas que não estão, né? Não estão ligadas a isso, então é complicado. E também agora a gente pode mudar um pouco o rumo dessa conversa, também a gente pode falar sobre meio que não uma crítica política, mas é algo assim, você acha assim, quem que se beneficia com o descaso do conhecimento de probabilístico no Brasil, assim? Ou seja, no contexto geral, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Quem que você acha que se beneficia com coisas assim, com o desconhecimento dos alunos aí que estão se formando cidadãos futuros aí, né? Cidadãos. Cara, acredito assim que quem se beneficia é o certo alguém ali que dá algum dado estatístico, alguma informação que a gente olha assim em relação à nossa realidade, a gente vê que a tecnologia está avançando muito e isso traz uma certa incógnita sobre a questão da idade, porque a gente sabe que a gente está vendo muitas crianças e adolescentes que são super inteligentes, que usam demais a tecnologia, só que eu acho assim que é um conhecimento muito não tão aprofundado, é um conhecimento pequeno sobre essas coisas e acabam, querendo ou não, atingindo não só as crianças e os adolescentes, como também as pessoas mais velhas, os anciões que não têm um conhecimento também tão aprofundado sobre isso, então acaba gerando essa relação da fake news, de pessoas caindo em golpes, de adolescentes e jovens que fazem algumas coisas porque viram na internet, e a gente sabe que nem tudo que está na internet às vezes é verdade. E aí que entra a questão da probabilidade, você saber discernir o que você está vendo, saber discernir se aquilo está certo ou não. E eu acho que quem se beneficia mesmo é quem conhece o contexto, quem sabe sobre probabilidade, sobre dados estatísticos, sobre alguma coisa aí, e quem acaba se beneficiando em cima disso aí, até talvez aí pessoas com mais intenções de golpe, alguma coisa assim. Por isso que é bom ter o conhecimento sobre a probabilidade, aonde a gente pode usar e o que ela tem também como benefício sobre nós, quanto alunos, quanto acadêmicos. Então, eu acho que quem se beneficia aí, por trás aí, olhando para o outro lado, as pessoas que talvez dão alguma informação errada, e também beneficia a pessoa que tem esse entendimento, que sabe o que é correto ou o que não. Então, eu vejo assim por esses dois lados. Uma notícia bem engraçada que eu vi no jornal uma vez, sobre uma mulher, acho que ela estava conversando com um rapaz pela internet, não sei se você viu essa notícia, que ele falava para ela que ele estava na Lua e ele estava precisando de dinheiro para voltar pro planeta Terra. Não, é sério. Aí né, eu vi no jornal, fiquei assim pensando assim, aí você pode até calcular a probabilidade nisso, né? Ela deveria pensar assim, qual que é a probabilidade de ele estar falando a verdade pra mim? Qual que é a probabilidade de alguém estar na Lua pedindo dinheiro pra mim? Mandando mensagem, falou, caso não vai me ajudar, eu tenho que vir sozinho aqui no negócio, entendeu? É uma aplicação muito importante também de probabilidade, que você pode trazer para a sala de aula, né? São ideias soltas, não tem nada querendo regir alguma coisa aqui, mas é uma conversa normal. Cara, dando, assim, um exemplo muito legal também sobre a probabilidade, num contexto até fora da sala de aula, para você ver que a gente utiliza isso. Quando você Pode continuar. Não, ele não atrapalha. Depois você corta então, mas ele não atrapalha. Beleza. Pode continuar. Tá. Dando de novo aí o exemplo, a gente usa a probabilidade no nosso cotidiano, no contexto fora de sala de aula, até num tom assim de ironia. Quando a gente atravessa a rua, cara, se você olha pra rua, se você vai atravessar pro outro lado da rua, você tem esse costume de olhar pro lado ou pro outro, né? E aí, o carro tá vindo, não tá vindo, eu vou ultrapassar ou não? Aí às vezes o carro tá vindo lá longe, lá, e você olha assim, cara, mas será que eu vou? Aí é a certeza de você algo certo, né? Certeza ou de você espera ou de você ultrapassar. Mas aí você calcula a probabilidade. Poxa, se o carro tá vindo lá longe, será que tem uma certa probabilidade de eu
ultrapassar e o carro me atingir, sabe? Então, você troca a sua probabilidade de algo acontecer por algo certo. E aí a certeza ou eu vou e atravesso de uma vez, ou eu espero que o carro passar, daí eu vou para não ter probabilidade de risco nenhum de acontecer outra coisa comigo. Então, é uma coisa da probabilidade que você utiliza, que a gente utiliza no nosso cotidiano. Até quando você vai no supermercado, faz sua compra, né, compra do mês e tudo mais, às vezes está lá com promoção lá de verduras, de alimentos e tudo mais, aí quando você vai passar lá, você calcula qual que é a probabilidade de qual fila vai terminar primeiro ali e qual mais cedo eu vou chegar em casa. Geralmente você não vai escolher a fila que está com o maior número de pessoas, então são maneiras ali da gente utilizar também a probabilidade. Que aí você usaria isso já é assim, opa, foi mal. Deixa eu pegar lá e bati no sabão. Será que ele tá gravando? Tá gravando. Tá? Depois corta. Depois corta. Não dá pra começar tudo de novo. Já foi. Tá gravando aí. Continuando o que a gente estava falando, sobre o problema de Monty Hall. Isso que eu ia falar, que é interessante você trazer para a sala de aula sobre o problema de Monty Hall, que tem aquele programa que tinha antigamente, né, falando sobre as 3 portas, e a brincadeira era tipo assim, acho que todo mundo já ouviu falar, é uma coisa bem legal, e que dá para você usar em sala de aula, assim, para você que é um futuro professor de matemática, você que já é um professor de matemática, trazer alguma coisa assim que possa ajudar mais, mostrar o conhecimento matemático que está por trás da probabilidade, que para alguns é meio óbvio, para outros não é tão assim, então é interessante você falar sobre o problema de Monty Hall, que quando você tem 3 portas, em 2 portas tem um bode, e numa outra porta tem um prêmio. Aí o apresentador, a apresentadora vai falar assim, escolhe uma porta. Se você olhar, pensar em probabilidade, você tem 33,3% de chance de escolher a porta certa. Aí você abre, aí você fala, eu quero a porta A, porque tem a porta A, B e C, né? Aí você fala assim, eu quero a porta A. Aí o apresentador vai pegar e vai abrir uma outra porta. Ele vai abrir a porta C. E atrás dessa porta C tem um bode. Né? Olha que interessante. E aí você vai olhar, aí ele vai te perguntar, você quer trocar de porta? Ou você continuar mesmo que você estava? Tipo assim, você escolheu a A, aí ele mostrou que na C não tinha nada, só tinha um bode. Aí você tá com a A e com a B. Aí você pensando assim, será que você continua ou você troca de porta? Intuitivamente, algumas pessoas podem trocar, outras não, mas a matemática te responde, né? Olha que lindo que é a matemática. A matemática vai te responder, porque se você tem 33,3% de chance de escolher a porta A, as outras 2 portas juntas vai dar 66,6% de chance de estar ali dentro do prédio. Quando você abre uma porta, essas mesmas chances que estavam na porta B e C, cai só para B. Então você tem 66,6% de chance do prêmio estar atrás da porta B. Entendeu? Então a matemática te manda trocar. Aí você troca de porta, aí você vai para B. Mas espera aí, tem que parar para pensar um pouco. A probabilidade não é uma certeza. Isso é verdade. É interessante você pensar nisso, porque às vezes a pessoa pensa que calcular a probabilidade, se eu calculo a probabilidade, se tiver mais chance de eu fazer tal coisa, vai dar certo. Não funciona, tem um acaso também, que pode acontecer, pode fugir, entendeu? Mas a probabilidade mostra que você deveria trocar para a porta B. Lembrando assim que no conceito matemático você pode calcular sobre isso. Se você tem 33,3% de chance e tem 66% do outro lado, no conceito matemático é muito mais interessante você trocar pela opção B e conseguir o prêmio. Só que aí que tá, não confio no apresentador. Às vezes o apresentador tá lá, exatamente, tem o intuitivo. Tem um acaso, o apresentador tá ali ou para te ajudar ou para te lascar. Então, mas no conceito matemático é isso. Se eu olho para o outro lado que tem uma maior porcentagem de chance, no conceito matemático, praticamente a gente trocaria de porta, mas tendo alguém ali manipulando a porta sem saber o que poderia acontecer, aí ficou a dúvida no ar. Uma pergunta muito interessante também a se fazer, que está aqui no roteiro, é qual que é o preço de formar uma geração que não entende riscos ou incertezas ou evidências no mundo que a gente vive hoje em dia? O risco, qual que é o preço que a gente tem a pagar? Lembrando, é uma pergunta muito interessante, porque assim, lembrando de novo sobre o conceito de contexto, na verdade, sobre a nossa tecnologia hoje em dia, eu acho que, não sei você, mas para mim vai cair muito na tecla sobre a questão da criação de notícias falsas, de fake news.
Então eu acho que o preço a se pagar a isso são pessoas que vão continuar ainda caindo em mentiras, em falsidades, e isso engloba aí também as crianças, os jovens adolescentes, os mais velhos. Eu acho que isso é um risco que a gente tem a continuar a viver ainda, porque a gente vive isso no sistema atual, e se a gente não tiver esse propósito de ensinar o aluno sobre a importância da probabilidade, que a gente pode usar isso não só dentro da sala de aula, mas fora também, no contexto de cotidiano, nas coisas que a gente vê, sobre as estatísticas e tudo mais. Eu acho que se a gente começar a olhar de uma maneira diferente em relação à probabilidade, esse risco tende a cair daqui a um tempo aí, no futuro aí. Pois é interessante porque quando você assume esse risco, eu acredito que toda vez que você vai fazer uma coisa, você assume um risco. Se você escolhe não estudar, você assume o risco de não passar. E se você assume o risco de estudar e ficar ali o tempo todo, você também assume o risco de não fazer outras coisas que você poderia estar fazendo. Então eu acho que cai muito no contexto filosófico, sabe? É importante também ressaltar que a matemática está intrínseca com a filosofia também. Isso. São coisas que não são completamente diferentes, né? Principalmente os matemáticos aí da época antiga aí, eram filósofos também, entende? Então é importante você pensar um pouco sobre, porque você está numa sala de aula que tem 30 alunos, 30, 40 alunos aí no máximo, uma sala cheia de alunos, e tem vários pensamentos diferentes. Então o professor tem uma dificuldade muito grande de alcançar para os alunos. E obviamente não vai alcançar, vai ter aqueles que não vai estar querendo. Então eu acho que o risco que ele vai correr é alto, tipo assim, ele não vai conseguir alcançar uma grande parte, mas é um pouco que ele alcançar, né, matematicamente falando, já é alguma coisa, já é um começo. É interessante isso. Uma curiosidade muito legal, assim, que quando a gente entrou aqui na universidade, eu não achava realmente que a filosofia andava lado a lado com a matemática. E isso a gente vem trabalhando nas aulas e tudo mais, a gente vê que realmente andam lado a lado. Eu acho que se a gente não, que nem ele disse sobre o professor, a gente está numa sala onde os alunos tem muitos alunos ou poucos alunos que têm pensamentos diferentes. Eu acredito sim que se trabalhar isso de uma maneira legal, uma maneira positiva em relação à probabilidade também, vai alcançar também o lado filosófico das pessoas, a maneira dela pensar, a maneira dela agir. Então acho que isso também é um ponto positivo aí, quando a gente trabalha isso de uma maneira correta. Sim, e para fechar o nosso vídeo, a gente gostaria de fazer uma análise geral, né, sobre probabilidade. Eu já fiz uma pergunta para você no início, mas gostaria de fazer agora no final, sobre essas discussões que a gente teve aqui agora. Você acha que a probabilidade, né, que são ensinadas nas escolas, ela precisa ser muito melhorada? Será que ela precisa olhar mais para a probabilidade ao invés de olhar mais para a geometria? Porque assim, isso, você escolher uma coisa implica em perder outras, né? Isso que é o grande problema. Você acha que a probabilidade ela deveria ser mais focada no ensino médio, ou mais focada no fundamental, ou uma outra ideia de ensino de probabilidade para aproveitar melhor esse tempo? E não só formar matematicamente o aluno, um letramento matemático sobre probabilidade, mas também formar cidadãos de novo para a sociedade como um todo. Eu acredito sim, respondendo essa pergunta, a gente sabe que a realidade hoje dos professores é um pouquinho corrida, né? Eu falo isso porque acho que a grande maioria já teve algum pai, algum parente, mãe, que já trabalhou na escola e sabe dessa corrida do dia a dia. No contexto assim, de ensino, no meu pensamento, a gente sabe que todo mundo tem um pensamento diferente, mas eu acredito que no meu pensamento assim, em relação ao tempo, a probabilidade, eu acho que deveria ter um olhar talvez mais específico para ela no ensino fundamental, até porque tem vários contextos que a gente trabalha na matemática, sobre a álgebra, sobre várias outras formas e tudo mais, que a gente tem uma certa importância também ao aluno, tanto para fazer vestibular, para passar na universidade, ou para entrar também no curso de matemática. A gente vai ver muito isso, mas eu acredito assim, aqui no meu pensamento, a probabilidade deveria ter um olhar mais específico assim, no ensino fundamental, em relação ali do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, assim, para o aluno já entender o contexto de probabilidade
chegar lá no ensino médio também já sabendo o que é, para que usar e como utilizar também no cotidiano, para não falar assim, que nem a gente começou na pergunta aí, você se lembra de probabilidade no seu? Aí chega assim, não me lembro, eu lembro de pouca coisa, então eu acho que seria muito interessante trabalhar essa parte no ensino fundamental e no ensino médio. A gente está trabalhando todas as áreas aí da matemática para o aluno saber já o que ele está trabalhando, para que isso funciona, como que vou utilizar. Porque realmente acho que a pergunta que todo aluno se faz na sala de aula, assim, mas aonde que eu vou usar isso no meu dia a dia, entendeu? Então acho que são essas perguntas assim que o aluno no ensino fundamental ele já vem aí sabendo responder, para quando chegar no ensino médio ele também dar continuidade nos outros assuntos, nos outros conteúdos sem maior dificuldade, assim, tudo tranquilo também para os alunos. Excelente. Bom, pessoal, chegamos até aqui, até o final, deu 25 minutos de vídeo, vai dar 26, e a gente espera ter conseguido contribuir para um pensamento mais educacional sobre a probabilidade, pensamento matemático sobre a probabilidade. Esperamos que tenham contribuído com essa discussão. Lembrando que é só uma conversa casual, não tem nada de científico ou provado, alguma coisa, não temos nada. É só uma reflexão mais sobre a probabilidade no ensino da educação básica. Isso, só para a gente fechar aqui, lá no primeira definição, a gente vai só falar para vocês sobre a definição de probabilidade, porque justamente o nosso debate aqui, o nosso podcast, a nossa conversa foi em relação à definição sobre o que é probabilidade. E ali na nossa cola ali, sobre o que é, né, sobre o contexto de probabilidade, é uma definição simples e intuitiva, onde diz assim que a probabilidade é uma maneira de medir a chance de um evento acontecer, ou seja, essa é a definição da probabilidade, é de saber se aquilo vai acontecer ou não. A gente vê que no conceito de matemática também tem algumas fórmulas que fazem isso, a gente calcular qual que é a probabilidade de um evento acontecer, né? A gente fala também sobre a questão do espaço amostral, a gente vê isso também, na sala de aula a gente trabalha muito com a relação do dado, né? Então isso das cartas, quando a gente chega na sala de aula pergunta assim, qual é a probabilidade de dois dados caírem um ímpar e um par, ou caírem dois números par, ou caírem as duas faces com números iguais, né? Então a gente vê isso na sala de aula, sobre o espaço amostral, e realmente o conceito de probabilidade é isso, é a maneira de medir, a maneira de calcular a chance de algum evento acontecer, né? Então, em cima do nosso debate, a nossa conversa aqui foi em relação ao ensino médio, ao ensino fundamental, ao uso da probabilidade, se é bem utilizado ou não. A gente utilizou o nosso conceito, sem se deixar também o conceito de lado. Então, a probabilidade é isso, é a chance de algo acontecer ou não. Sim, exatamente. É isso? Acho que é isso, né? Fica para a próxima. Tchau, galerinha.